números de hoje, Jussara, viram munição, obviamente, para a oposição. Jussara já tinha nos trazido uma apuração sobre Fernando Haddad ser ali o alvo, né, principal da oposição no Congresso Nacional nesse ano, né, numa tentativa de fragilizar essa área do governo e um substituto, né, eventual do presidente Lula. Agora a pesquisa é mais munição na mão da oposição. Isso, Ju, o presidente Lula fez uma mudança na comunicação, como a gente estava mencionando aqui, colocou o Sidônio Palmeira, que foi o seu marqueteiro na campanha de 2022, para tocar ali a comunicação do governo. Mas tem uma questão, nessa mudança de estratégia, o presidente Lula passou a falar mais. A gente fez um levantamento aqui na CNN em Brasília e desde final de janeiro até hoje, o presidente Lula já falou 5 vezes, 5 entrevistas, inclusive aquela no Palácio do Planalto, em que ele, pela manhã, que ele chamou ali os setoristas, deu uma entrevista, depois ele passou a falar para rádios também, rádios locais. E o que acontece? A oposição vê nessa exposição, nesse aumento da exposição do presidente Lula, uma chance enorme de explorar possíveis escorregões. Vamos citar aquele escorregão quando o presidente Lula foi muito criticado ao dizer que o problema da inflação, ao mencionar o problema da inflação, sugeriu que os brasileiros deixassem de comprar alguns alimentos, ou trocar por um mais barato, para poder conter a inflação, a alta dos preços. Isso foi um exemplo do que foi muito explorado pelos bolsonaristas, pela direita, que como a gente disse aqui, a gente tem falado disso, que a oposição, ela tem sido mais rápida nessa reação. Ela passou os 2 primeiros anos do governo Lula insistindo naquela pauta de costumes, isso inclusive na atuação no Congresso, só que do final do ano para cá, eles entenderam que para desgastar Lula é preciso bater na pauta econômica, é preciso falar sobre a percepção da vida das pessoas, que está difícil ir ao supermercado, fazer compras, encher a geladeira. Então, a oposição passou a explorar isso de uma maneira que tem sido muito eficaz. A gente junta aqui também a questão da crise do Pix, daquela medida que foi super explorada pela direita. O governo disse que não conseguiu reagir àquela fake news e acabou suspendendo uma medida de que ia ter uma taxação do Pix. Mas tudo isso vai juntando, vai empilhando fatos negativos para o governo. E aí, por mais que tenha uma mudança na estratégia do governo, o presidente Lula, inclusive, passou a ter uma rede social mais movimentada, mais rápida, com linguagem mais de TikTok, por exemplo, para melhorar a comunicação. O ministro Sidônio buscou da equipe do prefeito de Recife, João Campos, assessores para trabalhar e melhorar a imagem do presidente, melhorar a sua comunicação nas redes sociais, só que ainda não tem um efeito. Mas, como a gente estava citando aqui essa questão da oposição, a oposição, conversando aqui nos bastidores com líderes da oposição, deputados, senadores, eles falam, não, é melhor que o Lula fale mesmo, é melhor que o presidente Lula fale, porque quanto mais ele fala, mais chance a gente tem de pegar esses escorregões. O que aconteceu nos 2 primeiros anos do governo Lula, quando tinha o ministro Paulo Pimenta no cargo, à frente da comunicação do governo, o presidente era muito blindado. Então, quando ele passa a falar mais, a chance também de dar essa munição para a oposição é ainda maior. Então, esse é um ponto que a oposição tem tido êxito. Claro, os governistas dizem que ainda é muito recente para poder sentir uma mudança nessa estratégia feita pelo Sidônio Palmeira, mas reconhecem que não vai bastar mudar a comunicação, que é preciso também apresentar medidas sociais, por exemplo, medidas do Vale Gás, farmácia popular, avançar com outras medidas que possam fazer com que o presidente passe a não perder mais popularidade e aprovação de grupos que sempre foram alinhados ao presidente. Então, essa é a minha preocupação. O presidente precisa, claro, buscar não apenas, porque se antes, nos 2 primeiros governos, a gente via as pesquisas muito divididas, o presidente com dificuldade de avançar para fora da bolha que o elegeu, agora é uma outra dificuldade. Ele precisa conter que aqueles que votaram nele sigam apostando no governo. E essa é uma grande dificuldade. Eu estava conversando aqui, assim que saiu a pesquisa, liguei para algumas fontes,
fontes, inclusive profissionais da área do marketing, que é acostumado a fazer grandes campanhas, e o que eles me dizem que tem uma sensação de frustração que o governo vai precisar lidar neste momento, porque em 2022 o presidente Lula foi eleito vendendo sonhos, e até como me dizem, o presidente Lula é bom em vender sonhos, em criar essas expectativas. Agora, 2 anos depois, a paciência do eleitorado do presidente Lula e também da população, inclusive aqueles que não votaram, parece ali estar chegando no limite. Aí vem esse desgaste e essa queda acentuada.